22. Fala assim: eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então o Senhor aqui declara que Ele e o Pai são um. E tudo que o Senhor fez por nós, a glória que Ele manifestou, foi com um propósito de que nós também sejamos um em Cristo, como o Senhor é um com o Pai. E essa questão de ser um, irmãos, ela começa no casamento. Então, de dois, o Senhor fez um. Então, o marido e a mulher, eles têm que ser um no Senhor. Não existe essa questão de serem dois em casa. Terem dois pensamentos, duas vontades, duas decisões. Na verdade, os dois têm que se fundir de uma tal forma que se confundem um com o outro. Quando um fala, é a mesma coisa que o outro está pensando. No começo isso é até difícil, né, irmãos? Na caminhada. Mas não é impossível. Porque o Senhor quer que nós sejamos um. Tenhamos a mente de Cristo. E eu queria ler com os irmãos 2 versículos. Colossenses 3,19. Só retomando o que foi falado na semana passada. Colossenses 3,19 fala assim: maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Também fala assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, eu creio que todos os irmãos que estão aqui nessa manhã, com exceção do Malvino, estavam aqui semana passada, amém? Então, todos ouviram a ministração semana passada. Inclusive o Malvino, que ouviu a gravação, né, Malvino? Né? Então, eu queria pedir a ajuda dos irmãos, dos varões. Depois que os irmãos assistiram e ouviram semana passada a ministração, quem dos irmãos ao longo da semana pediu perdão para as esposas? Pelo agir grosseiramente, por muitas vezes ser ignorante? Alguém pediu? Quem se sente à vontade nessa manhã de falar com a sua esposa, e pedir perdão para ela? Por muitas vezes agirmos asperamente. Mas vamos fazer isso na prática nessa manhã? Vamos falar com as esposas, pedir perdão? Por muitas vezes a gente ser grosseiro, né? Eu vou lá falar com a minha esposa lá. Sair do meu lugar. Me perdoa muitas vezes ser grosseiro, ignorante contigo? Amém, amém. Tem que ser na prática, né? E no dia a dia também. Ainda sou novo ainda para aprender, tá, irmãos? Somos novos ainda para aprender. Mas vamos lá, vamos avançar. Então nós falamos semana passada que muitas vezes nós, no casamento, nós sofremos os sofrimentos de Cristo. Então é um privilégio para nós quando seguimos o Senhor e muitas vezes não temos a correspondência do nosso cônjuge dentro de casa. A gente não pode confundir sofrimento com tristeza. A gente falou muitos versículos semana passada, né? De Paulo sofria dores de parto até ver Cristo formado na igreja. Nós não somos chamados apenas para crer em Cristo, mas também padecer por Ele. E nós não podemos ver o sofrimento e o padecimento como algo ruim, algo triste. Porque para o mundo é assim, né? O sofrimento é triste. Mas para nós não, irmãos. Quando nós sofremos por Cristo,
nós temos que nos alegrar. E no casamento nós muitas vezes sofremos, né? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, só para a gente ter um exemplo na Bíblia, né? Atos, capítulo 5, versículo 41. Atos 5, 41. Falando dos discípulos, fala o seguinte: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Então os discípulos aqui foram castigados, açoitados, sofreram, mas se alegraram, se regozijaram. Por quê? Porque foram dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Então não tratemos muitas vezes o sofrimento no casamento como algo ruim, irmãos. Nós temos que nos alegrar, pois estamos experimentando um pouco do que Cristo sofre para formar a sua igreja. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, Pedro confirma isso, né? 1 Pedro 4, 12. 1 Pedro 4, 12. Fala assim: amados, não estranheis o fogo ardente que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, Pedro nos fala para nos alegrarmos quando somos participantes das aflições de Cristo. Então, esposa, mulher, quando você sofre em virtude de que seu marido muitas vezes não toma uma decisão em Cristo, não faz aquilo que você vê que é de Cristo ele fazer e toma uma decisão diferente, você padece por isso, isso é para você se alegrar. Porque você está experimentando um pouco dos padecimentos de Cristo pela igreja. E o marido da mesma forma. Quando nós damos uma direção que sabemos que é do Senhor e muitas vezes a esposa não nos segue naquilo que decidimos, esse sofrimento é para nos lembrar que Cristo também sofre pela igreja. Então eu queria só trazer isso à memória dos irmãos, do que foi falado semana passada, né? O Senhor fala em Mateus 16 que eu edificarei a minha igreja. E nessa edificação, irmãos, do Senhor pela igreja, há sofrimento. Nós vemos o Senhor ao longo desses 2000 anos buscando edificar a sua igreja, buscando trabalhar para apresentar a igreja a si mesmo, igreja gloriosa. E esse, irmãos, é o mesmo trabalho que os maridos têm para com as esposas. Os maridos têm a responsabilidade de edificar as suas esposas em Cristo. E saibamos nós, irmãos, que nesse trabalho de edificação haverá sofrimento. Haverá um padecimento. Como o Senhor não desiste da igreja, nós também não devemos desistir desse trabalho, mesmo que haja dificuldade. E essa é uma responsabilidade que nos compete, irmãos. Então, o marido não deve apenas amar a sua esposa se ela estiver demonstrando grande afeto ou paixão por ele, ou somente se ela estiver sendo uma boa esposa. Ele decide amar e a conquista com o seu amor. O André falou citando, né, um versículo, ele disse o seguinte, que foi Cristo que se deu pela igreja. Cristo que buscou salvar a igreja. Então, nessa figura de Cristo e a igreja, geralmente, quem é que busca o matrimônio? Ou escolhe o cônjuge? Geralmente é o homem, né? Que tem a primeira iniciativa, que busca conhecer a mulher. Geralmente é assim que acontece, né? Hoje em dia eu sei que o negócio está meio diferente, mas o correto não é esse, né? Não é a mulher se jogar, se atirar, mas é o homem que tem a primeira iniciativa de buscar um relacionamento, de escolher a esposa. A esposa geralmente fica esperando, né? A mulher fica esperando, enquanto o marido toma a iniciativa. Foi isso mesmo que o Senhor fez.
Ele tomou a iniciativa de vir até nós. Então, ele nos escolheu. Então, por ele ter nos escolhido, ele assumiu esse trabalho de edificação. Como somos nós, irmãos, que escolhemos geralmente as esposas, nós devemos assumir também esse trabalho de edificação. Porque não pense que ao você se casar, que a sua esposa está pronta. Nem nós estamos prontos. Nossas esposas também não estarão prontas. Mas com essa visão de representação de Cristo e a igreja, nós temos esse papel de edificação. E quanto nós temos que estar preparados, irmãos, em Cristo, na palavra, para cumprir esse papel no nosso lar e no nosso casamento. A Bíblia fala que o Senhor ele se entregou a si mesmo pela igreja. E falamos na semana passada que o amor é uma entrega sacrificial, uma doação de si mesmo, né? O amor é, acima de tudo, a doação de si mesmo. Então, eu queria mostrar para os irmãos um contraste quando não há amor sacrificial. O que acontece quando não há esse amor sacrificial, irmãos? Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 19. Mateus 19, versículo 8. Quando as autoridades vêm perguntar ao Senhor se é lícito repudiar a sua mulher. Então o Senhor vem falar de casamento, enquanto os judeus vêm falar de divórcio. O Senhor vem trazer à memória deles o casamento. E no versículo 8, eles perguntam por que Moisés deu carta de divórcio. O que o Senhor responde no versículo 8, irmãos? Disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Então, quando não há amor sacrificial, existe dureza de coração. O Senhor explicou aqui, irmãos, o porquê que existem os divórcios. Os divórcios existem em virtude da dureza do coração do homem. Geralmente, nessa época aqui, né, e também nos dias de hoje, os homens eles não toleravam muito o erro das esposas, da mulher, né? E qualquer coisa era motivo para dar carta de divórcio. Se ele não se agradasse em algo na esposa, ele simplesmente dava uma carta de divórcio e despedia a mulher. Mas por que isso acontecia, irmãos? Por causa da dureza do coração. Não existia o amor sacrificial. Então, onde há dureza de coração, não há o entendimento das fragilidades da esposa. Não há entendimento das deficiências do outro. Isso gera o quê, irmãos? Gera divórcio. Porque ninguém quer entender a fraqueza do outro. O marido não quer entender a fraqueza da esposa e a esposa não quer entender a fraqueza do marido. O marido representa Cristo, mas o marido, ele não é perfeito. A esposa também não é perfeita, porque é a igreja, representa a igreja. Mas quando há um amor sacrificial, irmãos, a gente passa por cima disso tudo. De todas as fraquezas, de todas as debilidades, de todas as fragilidades. E nós nos entregamos em amor. Falamos também com relação à autoridade e autoritarismo. O marido ele edifica a mulher, porque Cristo edifica a igreja. Mas a mulher, ela edifica a casa. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então nós temos esse papel de edificar, mas a esposa também tem o papel de edificar. Edificar a casa, edificar os filhos. Como a gente falou semana retrasada, o marido dá a casa, mas a mulher transforma essa casa num lar. A esposa tem aquele toque feminino, aquele toque especial, tem um coração. Nós, maridos, somos meio secos, né? A gente enxerga as coisas meio cinza e preto. As irmãs têm um olhar mais colorido para as coisas, mais colorido para a vida. Então, nossos papéis são papéis
que se complementam. Então, o casamento, como nós falamos semana passada, ele só existe por causa de Cristo e a igreja. E já entrando um pouco mais no assunto de hoje, falando de hierarquia no casamento, vamos ler lá em Efésios capítulo 1, versículo 22. Fala assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então esse versículo aqui vem nos falar que Cristo é o cabeça da igreja. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios 11, 3. Depois a gente vai voltar em Efésios. Fala assim a passagem: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Então, por que os maridos são os cabeças nos lares? São o cabeça da mulher. Não é porque o marido tem algo de especial, tem algo privilegiado, é mais inteligente. Não é por causa disso, irmãos. É simplesmente porque Cristo é o cabeça da igreja. Então, nessa representação, no lar, na casa, o cabeça da casa, o cabeça da mulher, é o homem. Não porque o homem é melhor, mas porque ele representa Cristo como cabeça da igreja. E para nós não esquecermos como nós devemos exercer esse encabeçamento, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, fala o seguinte: todavia, nem o homem é sem a mulher, ou seja, não é independente da mulher, e nem a mulher é independente do homem. Isso aonde, irmãos? No Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Então nós somos cabeça, irmãos. Mas não esqueça que você não é independente da mulher. Você depende dela, porque você provém dela. E a mulher também depende do homem. Então não tem essa questão, irmãos, não deveria ter essa questão de disputa no lar. De quem é melhor, de quem faz melhor, de quem é pior, irmãos. Isso é maligno. Isso vem do inferno. Quando isso entra nas nossas casas, essa questão de disputa entre homem e mulher, entre marido e esposa, irmãos, isso não vem do Senhor. Que nós possamos respeitar o que a palavra nos diz com relação aos nossos papéis. Então, o cabeça, ele foi feito para dar o quê, irmãos? Para dar direção. O homem, geralmente, ele tem uma visão de longo prazo. Ele olha mais distante. Ele olha o fim da missão. Então, por isso que ele foi colocado como cabeça. Porque ele vê o fim das coisas. Então, ele direciona a sua família para onde eles vão caminhar. Mas como que deve ser exercido, irmãos, esse encabeçamento? Ele deve ser exercido, irmãos, com uma autoridade abençoadora e não dominadora ou ditatorial. Assim também deve ser o exercício da autoridade do marido no lar. Não é assim que o Senhor dirige a sua igreja, irmãos? O que eu quero trazer para os irmãos aqui? Mais ou menos o que a irmã Kátia falou no início. Não sei se ela vai lembrar. Ela falou de não somente trazer uma lição, né? Mas trazer uma realidade para a vida dos irmãos. Então é mais ou menos isso que eu quero levar os irmãos a contemplar. Porque se os irmãos olharem para Cristo, se os irmãos olharem para Cristo, não será muito necessário, irmãos, eu falar aqui para os irmãos o que os irmãos devem fazer. Porque os irmãos estão o quê? Olhando para Cristo.
Então, Cristo é o nosso padrão. Cristo é o nosso exemplo. Nós não necessitamos, irmãos, que ninguém nos ensine, como fala a palavra, porque nós temos o Espírito. Mas muitas vezes, nós não confiamos no Espírito para ir às Escrituras. E nós buscamos qualquer outra fonte. E o que não falta hoje, irmãos, é fonte. Alguns irmãos, né, não falando mal dos irmãos da Assembleia de Deus, né, os irmãos pentecostais, mas os irmãos gostam muito de achar uma fonte, né? Já ouviram falar esse termo? Eu vou ali na fonte ali, ó, ali tem uma fonte, que é um irmão, que é uma irmã. A nossa fonte é o Senhor, irmãos. A nossa fonte é o Espírito. E se nós formos ao Senhor e contemplarmos o Senhor, nós aprenderemos do Senhor como devemos nos comportar como cabeça dos nossos lares. Então, esse encabeçamento, ele não é um encabeçamento dominador, nem ditatorial. Porque não é assim que o Senhor dirige a sua igreja. O Senhor não obriga a sua igreja a fazer nada. O que o Senhor faz? Ele constrange a sua igreja com o seu amor. E mais uma vez, é dessa maneira, irmãos, que nós devemos ganhar o coração das nossas esposas. Com o amor sacrificial. Constrangendo nossas esposas com o nosso amor. Mas o Senhor, ele dá todas as ferramentas e condições para que a igreja se ajuste a ele mesmo. Será que nós, como maridos, nós temos dado as condições nas nossas casas? Nós temos dado as ferramentas para que as nossas esposas se ajustem àquele pensamento, àquela direção que nós estamos dando em casa? Será que nós estamos cooperando com elas para que elas cooperem conosco? Porque é isso que o Senhor faz com a sua igreja. Ele deu o seu Espírito à igreja. Ele se deu à igreja para que a igreja tivesse as condições de fazer o que agrada ao Senhor. Então, lá em Efésios, fala que o Senhor limpa a igreja. Esse é o papel do Senhor. Então nós temos que limpar e lavar nossas esposas pela lavagem de água pela palavra. Mas eu faço uma pergunta aqui para os irmãos e para as irmãs. Será que as irmãs, elas querem ser limpas pelo marido? Muitas vezes as esposas, elas rejeitam esse limpar que o marido traz para elas. Assim como também a igreja, irmãos. Isso acontece com a igreja também. E o Senhor muitas vezes tem que chamar a atenção da igreja e corrigir a igreja. O mundo ele confunde a questão do amar com fazer a vontade da igreja, da pessoa que você ama, né? Mas o amor, irmãos, ele corrige. E se nós amamos nossas esposas, irmãos, com amor sacrificial, nós também temos que corrigi-las em muitos dos seus pensamentos, em muitos dos seus caminhos. Esse também é um papel que o Senhor colocou para nós, irmãos. Olhando de novo para Cristo e a igreja. Cristo, ele corrige a igreja ou não corrige? Ele corrige. Mas Cristo corrige a igreja com amor. Então é comum confundir o significado do verdadeiro amor. Muitos imaginam que o amor seja apenas um sentimento que mexe com as emoções. E assim acreditam que o amor simplesmente acontece. É comum também as pessoas pensarem que o amor sempre procura agradar as pessoas amadas. E não é isso, irmãos. O amor nem sempre procura agradar a pessoa amada. Desse modo, as pessoas pensam que qualquer tipo de repreensão ou disciplina seja contrário ao amor. Será que nós temos esse pensamento que o mundo tem também, irmãos? Correção é vista por muitas pessoas como algo negativo, mas a Bíblia nos ensina a enxergar a correção de modo diferente. Lá em Hebreus fala que o Senhor corrige a quem ama. Então, muitas vezes, irmãos, nós iremos corrigir as nossas esposas.
temos que corrigir. Lembra daquele episódio onde o Senhor estava lavando os pés dos discípulos? O Senhor estava exercendo o seu papel, lavando os pés dos discípulos, lá em João, capítulo 13. O que Pedro falou para o Senhor? Quando o Senhor foi lavar os pés de Pedro, o que Pedro falou? Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. O Senhor obrigou Pedro a colocar os pés para o Senhor lavar os pés de Pedro? O Senhor não obrigou Pedro. O Senhor simplesmente falou, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí, com essa palavra, Pedro se constrangeu. Senhor, não lava somente os pés, não. Lava a cabeça, lava tudo. Muitas vezes as esposas se comportam assim, varões. E nós temos que, com amor, constranger nossas esposas, para que elas sejam lavadas pela lavagem de água pela palavra. Agora, não esqueçamos que nós somos imperfeitos. Não esqueça aquela figura que eu coloquei. Nós representamos Cristo, que é perfeito, mas nós somos imperfeitos. Então, muitas vezes, nós também seremos lavados pelas esposas. Não esqueçamos disso. É o nosso papel lavar. Mas as esposas também têm que lembrar que elas necessitam, muitas vezes, nos lavar. Porque nós não somos perfeitos. Então, o Senhor Jesus, ele ensinou-nos que os valores do reino de Deus são diferentes dos valores desse sistema mundano e dos valores da nossa inclinação carnal. E ele claramente nos advertiu a não buscar dominar os outros e nem tampouco usarmos de autoridade para sermos servidos. Pelo contrário, ele nos ensinou a exercer uma liderança servidora. Marcos capítulo 10. Vamos ver essa passagem aqui para a gente não se esquecer. Marcos 10, 42. Fala assim: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, ou em resgate por muitos. Então, irmãos, o principal papel do homem como cabeça no lar é o quê, irmãos? Qual o principal papel do homem como cabeça do lar? Servir a mulher. Amém? Amém, irmãos? Amém. Amém. Por quê? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então você quer ser cabeça da mulher, irmão? Quer ser cabeça do lar? Então você vai ter que servir sua esposa. Recebemos isso, irmãos? Nós queremos servir ou sermos servidos? Muitas vezes o maridão fica lá no sofá, a esposa correndo atrás de tudo na casa e quer ser servido. Eu conheço muitos assim, né? Não, mas a gente tem que olhar para Cristo na igreja. Cristo, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E nós temos que servir as esposas. Nós temos que aprendermos. E também servir os filhos. Os filhos também entram nisso, né? Irmãos, é claro que isso envolve dar direção e tomar decisões. Só que não envolve abuso, tirania e falta de respeito. Você vai tomar decisão, você vai dar direção, mas sem abusar, sem ser tirânico. Você, marido, você tem que trazer a provisão natural, a provisão emocional e a provisão espiritual para dentro da sua casa, irmãos. Como está escrito lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Que serve para a gente aplicar também no nosso casamento. 1 Pedro 5, 3. Como nós devemos exercer a autoridade que Deus nos confiou, irmãos?
1 Pedro 5,3 fala assim: nem como dominadores dos que vos foram confiados. Os irmãos creem que as esposas foram confiadas a vocês? Foram confiadas, irmãos? Então, como que deve ser exercida essa autoridade? Não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, governar não é dominar, é conduzir por meio de respeito e amor, e não de imposição. Vai haver ocasião, irmãos, varões, que vocês vão ter que se posicionar. Por quê? Porque a palavra final na casa é de quem? Aí vem a pergunta, né? De quem é a palavra final, irmãos, quando há uma divergência dentro de casa? Amém, irmãs? A palavra final é do cabeça, porque senão ele não seria cabeça, né? Então, como o varão é cabeça, a palavra final nas decisões é do homem. Só que alguns maridos, eles não entendem essa posição dada por Deus. E também não entendem a posição que Deus deu para as irmãs, para as mulheres, para as esposas. Qual foi a posição que Deus deu para as mulheres? Ajudadoras. Então a mulher está do seu lado, varão, é para te ajudar a você tomar suas decisões. Não é para você tomar suas decisões independente da sua esposa, mas ouvindo a sua esposa, considerando o que ela acha sobre aquele assunto. A verdade, irmãos, é que nós devemos aprender a ouvir as nossas esposas. Amém? Adão ouviu Eva. E o que aconteceu? Se lascou. Ou seja, todos nós nos lascamos, né? Por quê? Porque Adão ouviu Eva. Abraão também ouviu Sara. E o que aconteceu? Se lascou também. Ismael. Olha o conflito que está aí até hoje. Mas se a gente abrir lá em Gênesis capítulo 21, capítulo 21, versículo 12, disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Então aqui o Senhor manda Abraão escutar Sara, irmãos. O que nós aprendemos com isso? Nós devemos considerar o que as nossas esposas estão falando e tomarmos a decisão se vamos escutar ela ou se não vamos escutar ela, ou seguir o que ela está falando, irmãos. Isso é algo que diz respeito ao varão como cabeça. Você sempre tem que escutar a sua esposa. Se você discernir que aquilo que ela está falando vem do Senhor, você se submete ao que sua esposa está falando. Que vai ser um caminho de paz, vai ser um caminho de vida. Mas você vai tomar uma decisão muitas vezes diferente do que ela está falando. Porque você discerniu que aquela decisão que você está tomando vem do Senhor. E eu tenho aprendido isso, irmãos, lá em casa. Vou até contar um exemplo que aconteceu lá em casa esses dias, né? Que meu carro estava ruim, né? Os irmãos sabem que estava fazendo barulhinho, que estava estranho, um barulhinho na direção. Eu estava angustiado com aquilo, né? Estava preocupado com aquilo. Vai chegar a questão da viagem aí, eu tinha que ver aquele barulho, né? E eu fui em alguns mecânicos e nada, irmãos. Gastei dinheiro, o mecânico falou para trocar peça e não era aquilo que era para trocar. E eu estava agoniado com aquilo. E eu falei, eu vou no local especializado em Renault, em Citroën, que é o carro, né? E eu sei que nesses lugares especializados, mas eles cobram o olho da cara. Você vai lá e vai deixar um dinheiro bonito lá. Mas eu falei, só tem esse jeito. Não tem outra maneira, né? De eu consertar, porque ninguém acha o defeito do carro. Ninguém estava achando. Aí a Aline sabia disso, né? E a Aline foi e falou lá na academia, né, com os conhecidos dela lá.
e indicaram um mecânico. Não, manda seu marido nesse mecânico aqui que eu conheço ele, que ele conserta meu carro. Aí a minha esposa foi e falou, né? Eu vou dar pro meu marido, mas ele não vai escutar. Ele vai fazer o que está na cabeça dele, que é ir lá na Citroën. Falou assim mesmo. E era isso que eu ia fazer, irmãos. Aí chegou no dia, eu levantei, marquei o dia, segunda-feira, né? Eu vou lá era aqui na Taquara, né? Aí eu levantei cedo, levei o cara na escola e ia direto no mecânico. Aí eu tô no meio da estrada, assim, na pista, no caminho, né? Ali me manda o zap, né? Por que você não vai no mecânico que eu te indiquei? Aí eu pensei, eu falei, vou escutar minha esposa. Aí mudei na hora, né? Mudei o caminho e fui no mecânico que foi indicado. O mecânico também não resolveu. Me mandou para outro mecânico. Aí eu cheguei lá, ele mexeu em tudo, não achou o defeito. Mas ele falou, ó, esse defeito aí parece que é na caixa de direção. Aí tá, vim embora, busquei o Caleb na escola. Quando eu tava indo para casa, eu parei no mecânico que não tinha nada a ver. No meio da rua assim, eu falei, vou parar nesse cara aqui, né? Vou perguntar para ele. Aí fui lá e perguntei, você mexe em caixa de direção? Ele falou, não mexo não, mas eu conheço um cara bom que mexe. Aí me deu o endereço e eu fui lá. Cheguei lá, irmãos. O cara mexeu no carro, falou que era o mesmo defeito que o outro mecânico tinha falado, que eu gastei dinheiro à toa. Mas eu insisti com ele, mas não é, pô. Eu já mexi nisso aí, já troquei peça, e não é isso aí. É outra coisa. Ele falou, bota o carro aqui no elevador. Aí botou o carro, mexeu, aí abaixou o carro. Deixa eu ver o óleo da caixa de direção. Quando ele abriu a reservatória, que é uma coisa que a gente não verifica, ninguém verifica o óleo da caixa de direção. É uma coisa que não sai, que não diminui, né? Ele abriu lá o reservatório e tá vazio. O seu problema é só óleo. Compra o óleo que eu boto, não vou te cobrar nada. Ele botou o óleo, o carro acabou o barulho e eu não gastei nada, só gastei o óleo. Se eu não tivesse escutado a minha esposa, eu ia gastar uns R$2.000, irmão. Então nós temos que aprender a escutar as esposas, irmãos. Porque se eu não escuto ela, eu já teria ido lá no mecânico especialista na Citroën e eu teria gasto um dinheiro lá que não deveria ter gasto. Então, como que nós temos que aprender a escutar as nossas esposas? Porém, a palavra final de quem? É do homem. Porque o Senhor vai cobrar de você a responsabilidade. Nós seremos cobrados diante do Senhor da decisão que tomamos, ouvindo as esposas ou não. Adão, quando ouviu Eva, o que Deus falou para ele? Deus foi primeiro para ele cobrar. Por que comeste do fruto? E Adão falou o quê? A mulher que tu me deste. Negativo. Não é a mulher que tu me deste. Foi eu que tomei essa decisão. Então você, varão, escutando ou não sua esposa, a responsabilidade da decisão é sua. É nossa, no caso, né? Nós daremos conta daquilo que nós decidimos. E não esqueçamos, se nós tomamos uma decisão, irmãos, toda a família vai se beneficiar ou vai sofrer. As esposas e os filhos estão no mesmo barco. Então, muita sabedoria na hora de tomar as decisões. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e entendimento. Muitas vezes, nós queremos estar tranquilos no lar. Nós queremos evitar o conflito. E nós temos que ter cuidado com isso, varões. Porque muitas vezes, para nós evitarmos um conflito, nós nos tornamos passivos. Não, é melhor ficar quieto aqui na minha, é melhor não discutir, para evitar problema, entendeu? Não é assim muitas vezes que a gente faz? A gente se torna passivo. Isso, irmãos, é você querer trazer uma tranquilidade que o Senhor não te deu. O que o Senhor nos dá é uma paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e nossa mente. Mas muitas vezes nós escolhemos a tranquilidade ao invés da paz. Quando nós escolhemos a tranquilidade, nós não nos posicionamos e deixamos a coisa rolar, para não ter conflito dentro de casa. Mas quando nós buscamos a paz, irmãos, nós iremos nos posicionar, porque nos foi dado esse papel
de nos posicionarmos na nossa casa. Pode não haver tranquilidade, mas com certeza vai haver paz, irmãos. Então não se exima do seu papel. Não seja passivo no seu papel de dar direção dentro de casa, irmãos. E eu vou contar um outro exemplo de um irmão, que o irmão estava em vias de se separar. Por quê? Porque ele era alguém do Senhor e a esposa dele era uma esposa um pouco dura. E ele falou para o irmão, né? Irmão, não tem jeito, irmãos. Só tem esse caminho de separação. Por quê? Porque ele passou 3 dias no retiro, né? A esposa não quis ir. Ele passou 3 dias no retiro, numa conferência, estudando a palavra. E quando ele chegou em casa, o que a esposa falou para ele? Ah, você passou 3 dias lá estudando a palavra? Eu também vou ficar 3 dias curtindo a vida. Era assim, entendeu? Então não tinha jeito. Ele falou que foi ao Senhor, buscou o seu entendimento, e o Senhor deu para ele o quê? Provérbios, capítulo 21, versículo 1. O que está escrito lá? Provérbios 21, capítulo 1, irmãos. Como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Então, ele orando ao Senhor, em virtude da dureza do coração da esposa, o Senhor deu esse versículo para ele. E ele entendeu que ele deveria descansar no Senhor, porque o Senhor iria inclinar o coração da esposa. Então ele perseverou. E daqui a um tempo, o que aconteceu? A própria esposa estava no retiro estudando a palavra junto com ele. Então, irmãos, nós temos que permanecer naquilo que o Senhor nos deu. Seja a dificuldade que for que nós enfrentaremos na nossa casa, irmãos. Seja a oposição que for. Se nós temos uma direção do Senhor, permaneçamos naquela direção, irmãos. Para quê? Para que a esposa seja conformada àquela direção que você está dando em casa. E isso, irmãos, exige paciência, exige perseverança. Um bom marido é feito de sacrifícios dirigidos à sua esposa. E uma boa esposa é feita de sacrifícios dirigidos ao seu marido. Então é um pensando no outro. Em Efésios capítulo 5, só para finalizar, a intenção é mesmo deixar um tempo maior para os irmãos compartilharem, né? Efésios 5, 25, para nós varões. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja. Então não olha para mim não, tá, irmãos? Não olha para o Éder, não olha para o Coneglian, não olha para o Romeu, não. Olha para Cristo. O nosso padrão é Cristo. E muito cuidado com o que a gente escuta, irmãos. Porque eu escutei um irmão de peso, um irmão amado, que ele falou o seguinte, nós escutamos esse irmão, ele falou o seguinte, nem sempre é a cruz que vai resolver nossos problemas. Ou seja, nem sempre nós temos que ir para a cruz. E é totalmente o contrário, irmãos. Só existe um caminho para que nós sejamos um, como o André leu lá em João. É o caminho de cruz, irmãos. Não existe outra linguagem do amor. A única linguagem do amor que existe, irmãos, é cruz. E isso não é legalismo. Isso é olhar para Cristo. Só existe a linguagem da cruz, irmãos. Não existe estratégia humana. Você pode até botar essas estratégias em execução na sua casa e pode até dar certo por um tempo. Mas a solução definitiva para os nossos relacionamentos, irmãos, sempre será a cruz. É sempre a autonegação. É sempre nós considerarmos o outro maiores do que nós mesmos. Porque o Senhor não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então tem aquela louça lá na pia, irmãos? Quem tem que tomar a iniciativa de lavar a louça na pia? Se os dois estão em casa? É o marido. Quem tem que tomar a iniciativa de corrigir os filhos? Não é deixar o peso nas costas da esposa. É o marido que tem que corrigir os filhos. O quanto nós pudermos aliviar
a vida delas, irmãos, melhor será. Por isso nos foi dado a maior força. Nos foi dado um corpo que suporta mais peso. Continuando aqui no versículo. Para a santificar, vou ler tudo de novo, né? Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo. Que tipo de esposa você quer, marido? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, nosso papel é alimentar e sustentar, porque é o Senhor que alimenta e sustenta a igreja. Então, há um trabalho que nós não devemos nos esquivar disso, irmãos. Dar direção, ter a palavra final, mas considerando sempre a nossa esposa. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos pensamentos. Os planos do Senhor para nós são mais altos que os nossos planos, Senhor. E nós queremos olhar para o Senhor. Queremos olhar para esse mistério, esse grande mistério, que é Cristo e a igreja. E nós queremos assumir esse papel que o Senhor designou para cada um de nós, para que nós possamos ser luz nesse mundo e sal nessa terra, Senhor Deus. Nos constrange com o seu amor, nos corrige pelo seu amor, para que sejamos participantes da sua santidade, Senhor. E nos ajuda a nos tornarmos um com nossas esposas e nossas esposas se tornarem um conosco, Senhor. Porque essa é a tua vontade para a sua igreja. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.